Vamos lá, primeiro ano. Continuando aí, né? Então, na primeira parte vimos fontes de energia. Na segunda parte agora, a geografia dos transportes, tá ok? Ao longo, claro, da história da humanidade, esqueci até de falar, 683 já. Os sistemas de transportes eles foram se tornando cada vez mais essenciais, tá? E mesmo se a gente voltar a muito tempo, né, na história, falarmos do período do Império Romano, você tinha ali uma relação direta com o transporte, né? Claro, era de uma outra forma, utilizando-se ali, né, cavalos, carroças para fazer esse transporte, mas por exemplo, já tínhamos ali um sistema de rodovias sendo, né, desenvolvido. Os romanos eles desenvolveram grandes sistemas viários que levavam a maior parte das suas terras conquistadas até a capital do império, né, a cidade de Roma, tá ok? Mas, principalmente, como a gente viu no capítulo anterior, com as fontes de energia que se tornaram cada vez mais importantes para o nosso cotidiano a partir da Revolução Industrial, o mesmo aconteceu com o sistema de transporte. Conforme a indústria foi se desenvolvendo, o comércio se intensificando, novos meios de transporte foram surgindo, tá? E a partir daí, proporcionando cada vez mais uma intensidade entre troca de mercadorias e o deslocamento de pessoas. Então lá atrás, né, é, é, nós tínhamos terrestre, né, no período antigo, ou vamos colocar até o período da Revolução Industrial, né, antes da Revolução Industrial. Barcos e navios para transporte marítimo e fluvial, né, pelos rios, e na parte terrestre era cavalo e carroças. A partir da Revolução Industrial, onde o carvão mineral, né, se torna a principal matéria-prima, fonte de energia, as máquinas surgem. Uma das máquinas a surgir foi a máquina a vapor. E aí ela foi adaptada ao transporte. Primeiramente ao transporte hidroviário, né, os barcos a vapor, e posteriormente com o desenvolvimento das ferrovias. Já na segunda revolução industrial, final do 19, início do século 20, nós vamos ver o avanço desses meios de transporte, como a gente vê até hoje, né? Mas a partir do século 20, o surgimento do motor a explosão, então surgem os primeiros automóveis, logo depois, né, os primeiros aviões, e a partir daí, conforme novas tecnologias foram surgindo, não só para a indústria, também surgiram novas tecnologias aos meios de transporte. Então hoje nós temos aviões com grandes capacidades de carga, né, navios que podem levar ali milhares de containers, né, então são milhões e milhões de toneladas sendo transportadas por imensos cargueiros, né? Existe o transporte rodoviário, principalmente feito por caminhões com uma capacidade de carga pequena, de média a pequena, né? E, por exemplo, dentro do transporte ferroviário, a gente também vai ver o avanço desse próprio meio de transporte. O que é interessante, né, a gente falar também, até nessa introdução, já que tem aqui a matriz de transporte de alguns países selecionados, é que é importante a escolha, né, dos modais, dos tipos de transporte para você compor a sua matriz. Então, eu vou pegar dois exemplos. Um é os Estados Unidos, que a gente está aqui nesse quadro, e o outro é o Brasil, tá? Os dois países têm dimensões continentais, né? São grandes distâncias. E quando nós temos, ou quando falamos é, do transporte de cargas, principalmente em áreas, né?
terrestres, áreas acima do nível do mar, as ferrovias tendem a ser um meio de transporte mais barato, principalmente para grandes distâncias. Então, países como o Brasil e Estados Unidos, esse deveria ser o principal modal, né? Observando aqui a tabela, a gente vê que dos Estados Unidos ele compõe, né, 43% as ferrovias. E quando a gente olha para o Brasil, cadê a... Opa, tinha visto aqui esse modal do Brasil, gente, calma aí. Eu vou passar aqui. As ferrovias só correspondem a 23%. O que isso significa de uma forma assim mais direta? Que os Estados Unidos ele tem o custo de transporte de cargas em longas distâncias mais barato do que o brasileiro. E isso faz com que o produto brasileiro, quando chegue no comércio, ele tenha um valor maior do que o desse produto dos Estados Unidos, porque o seu transporte é feito prioritariamente pelas rodovias, que são muito mais caras, oferecem uma série de desvantagens quando se trata de transporte em longas distâncias. Então, países como Brasil, Estados Unidos, China, Rússia, Canadá, o sistema terrestre, né, deveria ter, né, a maior capacidade, um modal ferroviário para as longas, médias e longas distâncias, e o modal rodoviário ele ser priorizado apenas para as pequenas ou médias distâncias. Então, dentro, né, deslocar de uma cidade para outra ou dentro de uma mesma região. Então, aqui dentro da região sudeste. Ok. Quando a gente ultrapassa esses limites, você passa a ter um custo muito maior desse transporte. Então, tira a sua competitividade, porque o seu produto fica mais caro, tá? E aí, nessa comparação, a gente vai falar mais à frente, né, do transporte no Brasil, já fica muito claro que os produtos brasileiros têm uma forte desvantagem no mercado internacional, porque nós priorizamos o modal rodoviário, que apresenta um custo muito maior, né, nesse transporte, e que esse custo maior do transporte é transferido ao valor final desses produtos. Beleza? É importante também salientar para você, né, apresentar uma matriz de transporte diversificada, né, em pleno funcionamento, ela deve ser seguida por uma infraestrutura também bem desenvolvida. Então, o sistema rodoviário, né, em que as estradas apresentam, né, uma boa manutenção, as ferrovias bem distribuídas pelo território, hidrovias, né, se for o sistema fluvial, né, de rios bem demarcadas, no sistema marítimo, né, os portos modernos com sistemas de armazenagem e logística. Tudo isso vai influenciar, um país apresentando esses fatores vai influenciar no mercado internacional, não só para a venda dos seus produtos, mas também para você, vai vacilar aqui, para você atrair novos parceiros comerciais, tá ok? Então, seguindo aí após a introdução, e aí falando já especificamente sobre um desses modais, nós temos o modal rodoviário, como eu já adiantei, né, anteriormente, ele é o mais indicado para pequenas, né, e médias distâncias, devido principalmente o alto custo que ele acaba gerando quando você prioriza ele para longas distâncias, né? É, é um sistema que, no caso do Brasil, né, ajudou a integrar as diferentes regiões brasileiras. É claro que um sistema rodoviário, né, bem desenvolvido, ele vai facilitar a circulação, né, o principal objetivo é facilitar a circulação interna de cada país, tá? E como a gente vai ver
cada modal, eles também não só apresentam pontos negativos, mas também pontos positivos, né? Então, com relação ao rodoviário, quais são as principais vantagens? A primeira, melhor capacidade de integração. Ele facilita essa integração entre diferentes partes de um mesmo país e ele também é um facilitador para a integração multimodal. O que é a integração multimodal? De diferentes meios de transporte, né? Então, o sistema rodoviário ele facilita a ligação entre o sistema rodoviário ou ferroviário, né, e portuário, né? Digamos que a ferrovia não chega até o porto. Você pode utilizar o sistema de rodovias, transportando essa carga por meio de caminhões até chegar a esse porto e dali, né, distribuir ao comércio internacional. Uma outra vantagem, tem um custo-benefício melhor em curtas e médias distâncias, né? Ele se torna mais barato em comparação às demais modalidades. Imagina você fazer um sistema de ferrovias numa distância pequena. Vai ficar muito caro, é caro para você construir, né, toda a infraestrutura de trilhos, estações, armazéns, para o que você vai arrecadar, né? Então fica inviável. Por exemplo, comparando com as ferrovias. E uma outra vantagem, baixo custo inicial de investimento, tá? Comparando com as demais modalidades, a instalação, né, de rodovias, estradas, ela acaba sendo mais barata do que toda a infraestrutura que envolve o transporte o hidroviário, aéreo até mesmo, e também o ferroviário. Agora, com relação às desvantagens, custos elevados no transporte em longa distância, além de tráfego intenso, né? Você pode acabar pegando congestionamentos, atrasando essa entrega, que vai gerar mais custos. São, né, transportes que se utilizam de combustíveis fósseis, né? Então emite bastante poluente na atmosfera. E acidentes e questão de segurança, né? O transporte em estradas ele está muito mais propício aos acidentes e também a assaltos, tá ok? Seguindo, nós temos o transporte ferroviário, um dos meios de transporte, né, mais antigos e mais eficientes quando nós falamos em longa distância, tá? É muito utilizado no transporte, né, de matéria-prima, produtos de baixo valor agregado, né? E claro também o transporte de pessoas, tá? Para o sistema ferroviário, né, ele ser eficiente, é necessário que ele seja construído em redes, né? Então você vai ter ali várias linhas férreas interligadas. Isso proporciona uma melhor, né, distribuição de mercadorias e facilidade, né, de integrar as regiões, tá? O sistema ferroviário ele apresenta então vantagens na eficiência energética, né? Ele consome menos energia por quilômetro percorrido, tá? É mais seguro do que, né, do que o ferroviário ou até mesmo o marítimo, que ultimamente em algumas regiões do globo a gente está tendo a ação de piratas, né, principalmente ali na Somália, e apresenta também um baixo custo de manutenção, tá? Por outro lado, as desvantagens é a baixa flexibilidade no percurso, as linhas férreas são fixas, não tem como você ficar, né, remanejando, e ele é dependente de outros meios de transporte, né? Por quê? Você não tem ferrovias, né? Apesar de ter, em alguns países, você ter um sistema bastante desenvolvido ferroviário, mas na maioria das vezes você ainda necessita do complemento, né, de outro meio de transporte para finalizar a distribuição de determinadas mercadorias, tá ok? Depois a gente tem o transporte aquaviário, dividido aí em marítimo e fluvial, tá?
O fluvial, principalmente em áreas, né, de difícil acesso ou construção de rodovias e estradas, você tendo, né, rios que possibilitem a navegação, é um transporte, dos que a gente já falou, é o mais barato e apresenta uma grande capacidade de carga, assim como a gente vê no transporte ferroviário, né? Ah, uma das desvantagens, né, é a questão climática, né? Um período maior de seca pode fazer com que o rio perca o volume de água, consequentemente a sua profundidade, tá? Ou mesmo a questão de tempestades, né, que podem alterar todo o panorama de um sistema hidrográfico, tá? Uh, outra situação que também acaba sendo uma desvantagem no sistema fluvial são em países onde você tem um grande número de usinas hidrelétricas. Essas usinas são necessárias à construção de barragens, o que impede, né, a livre circulação do transporte fluvial em algumas regiões, né? E aí quando você tem esse desnível ou pela barragem ou pela própria questão do relevo, é necessário fazer o sistema de eclusas, como se fosse um elevador, né? Para você passar dos diferentes níveis, né, que apresenta esse rio, tá? No mundo, os países desenvolvidos são os que apresentam um melhor sistema fluvial, tá? O nosso país, mais à frente a gente vai ver, infelizmente, ele é muito limitado, né? E pouco explorado, tá ok? Depois nós temos aí o transporte marítimo, um dos que mais cresce em todo o mundo, principalmente pela intensificação do comércio global, né? O sistema de exportação e importação entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, né? Até mesmo os países mais pobres, com a venda de matéria-prima. É um sistema, né, também muitas das vezes identificado como intercontinental, já que esse comércio internacional não se limita ao mesmo continente, né? Ele está circulando por todo o mundo, tá? Mas a gente vai ver também, né, não só esse transporte intercontinental, existe também uma modalidade dentro do transporte marítimo que é chamada de cabotagem, né? Então, países como Estados Unidos, Brasil, que são países de dimensões continentais com grande litoral, você pode se utilizar dos diferentes portos ao longo desse litoral para também, né, fortalecer o seu comércio interno, tá? O transporte seguinte é o aéreo, basicamente, né, voltado para o transporte de pessoas, de passageiros e de pequenas mercadorias, né, principalmente de alta tecnologia, como celulares, chips, entre outros produtos, né, principalmente do ramo informacional, tá? Ah, dentre as vantagens é a sua rapidez, né, e segurança. Eita, estatisticamente é um dos meios de transporte com o menor número, né, de acidentes, tá? Mas é um meio, né, pelo lado da desvantagem, é um meio que consome muita energia e combustível, consequentemente contribuindo para a poluição, né, do ar e também a poluição sonora, né, pelo barulho que esses aviões acabam emitindo. Por último aí, nós temos, que aí depois a gente vai para o transporte no Brasil, transporte dutoviário, tá? Ele vai utilizar dutos, né, tubos para transportar diferentes elementos. Normalmente, né, quando são sólidos, são os minerodutos, tá ali transportando minerais, gases, gasodutos e quando são fluidos, na maioria das vezes a gente chama de oleodutos, tá?
essa forma, né, de transporte ela pode ser subterrânea, aérea ou submarina. Tá? Subterrânea, o próprio nome já indica, né, os dutos são colocados embaixo da terra. Aérea podem estar próximo ao solo ou com relativa altura, né, relativa distância do solo, esses dutos passam. E o submarino, o próprio nome também diz, acontece, né, no fundo dos oceanos e mares. Muito utilizado no transporte de petróleo, né, saindo das plataformas até chegar ao porto, ou até mesmo um navio, né, que vai uma plataforma que vai ser que vai, desculpa, desculpa, dutos que podem sair dessa área de extração até a plataforma, né, ou mesmo da área de extração até uma área de refinaria, tá ok? Aqui, aí seguindo, galera, página 686, a gente começa a ver o transporte no Brasil, tá? O nosso sistema de transporte, ele foi se desenvolvendo a partir de atividades econômicas, tá? Então, quando a gente fala ali, né, século XIX, com o crescimento da economia cafeeira, é claro, a gente já tinha ali o nosso transporte marítimo, né, ocorrendo no país, principalmente voltado ao mercado externo, a exportações, transporte de pessoas para a Europa e outras partes do mundo, e as ferrovias começaram a se desenvolver. Essas ferrovias, principalmente voltadas para transporte de pessoas ou de mercadorias do interior até as zonas portuárias, né? Então, as ferrovias inicialmente elas foram sendo instaladas para suprir a demanda do café. E aí, posteriormente, a gente viu também um avanço com o sistema, né, de ferrovias para o transporte de passageiros, mas essencialmente era voltado para a parte comercial, para a parte econômica, tá? Quando o café entra em crise no início da década, no final da década de 20, né, em 29, início da década de 30, o país, né, o governo em si, ele coloca um plano de expansão rodoviária, né? E, claro, dentro desse objetivo, criar vias para interligar as diferentes regiões do Brasil. Inicialmente, esse sistema de rodovias ele foi bem desenvolvido na região sudeste, com bom desenvolvimento São Paulo, Rio de Janeiro. As rodovias passam a se expandir para as capitais da região sul e, né, sempre na região, sempre pelo litoral. E o mesmo caminho foi até a região nordeste, né, o extremo da região nordeste. A gente só foi ter um sistema rodoviário mais desenvolvido e que realmente interligava todas as regiões só após os anos 60, quando nós tivemos a construção de Brasília e havia a necessidade de interligar todas as regiões à capital, tá? Aliado a isso, nós tivemos também o impulso, né, ou a intenção, melhor dizendo, de atrair multinacionais, principalmente do setor automobilístico, para se instalarem no país. Então, todo o objetivo de expansão da malha rodoviária tem como pontos interligar as regiões brasileiras e atrair investimentos estrangeiros, né? A instalação de multinacionais estrangeiras, principalmente o setor automobilístico. Porque também, nos anos 50, nós tivemos a fundação da Petrobras. Então, esses diferentes fatores acabaram motivando o sistema modal rodoviário e deixando de lado o ferroviário. Infelizmente, é uma política que se perdura até os dias atuais, mesmo buscando expandir, né, no século XXI as ferrovias, hidrovias,
melhorar a questão do transporte aéreo, as rodovias ou o transporte rodoviário no país continua sendo aquele que mais recebe investimentos, né? E foi como eu falei já um pouco anteriormente. Isso acaba proporcionando uma menor competitividade para o nosso produto, porque o transporte rodoviário em grandes extensões acaba, né, influenciando no valor final desse produto transportado. Beleza? Então nós temos aqui a matriz dos transportes: 60% rodovia, 23% ferrovias, aquaviário 13%, dutoviário 3,4% e o aéreo 0,1%, né? O nosso transporte aéreo voltado ao transporte de passageiros. O sistema então aí rodoviário acaba sendo mais desenvolvido, né? Toda essa introdução que eu já vim falando explica muito bem essa parte, né? E a gente pode observar que a nossa malha, olha como a malha rodoviária ela é muito mais desenvolvida no chamado Centro-Sul. Pega a região Centro-Oeste, região Sul e Sudeste. Região Norte, até por questões ambientais, dificulta, né, as rodovias. Ali você tem o sistema hidroviário, né, mais utilizado. Seria aqui, ó, região Norte, tá? Mas aqui, que é o Centro-Sul, o sistema de rodovias ele é muito mais desenvolvido. Na região, deixa eu mudar de cor, botar azul. Na região Nordeste, a gente vai perceber o litoral, né, mais denso, o sistema de vias, e a região mais para o interior, que seria o Agreste, o Sertão, né, menos denso do que a gente vê no Centro-Sul, tá? O grande problema do nosso transporte rodoviário é que nos anos 80 o país com uma grave crise, né, não tinha grana, não tinha dinheiro para fazer investimentos no setor, principalmente na manutenção do mesmo. Nós tivemos uma grande degradação das nossas rodovias. E aí, a partir dos anos 90, a gente viu o processo de privatização, né, a concessão dessas rodovias para empresas particulares, e a partir daí, né, sendo instalado por essas empresas os sistemas de pedágio, né, que hoje são extremamente caros, né, não só dentro das cidades, como a gente vê aqui no Rio de Janeiro, né, hoje não tem mais linha amarela sendo cobrada, mas a gente tem a Transolímpica, que é 7,50 para você ir e 7,50 para você voltar, que era o mesmo valor, né, que era a linha amarela até pouco tempo, tá? Então, um país que prioriza o sistema rodoviário, mais de 90% dessas rodovias estão nas mãos de empresas privadas, né? Então sai um pouco da lógica. Já que se você priorizou esse modal, esse sistema deveria estar nas suas mãos para você arrecadar. E não é o que a gente vê, infelizmente, tá? Seguindo, temos o transporte ferroviário. Como eu falei, na década de 20 ele sofreu uma estagnação, né? E os novos investimentos só foram surgir na segunda metade do século XX, depois dos anos 70, mas principalmente pelo setor de mineração, né? Mais de 90% das ferrovias estão na mão de empresas privadas, e essas ferrovias servem basicamente para levar a matéria-prima da sua área de exploração, se for minério, ou área de cultivo, se for da agropecuária, até, né, um sistema mais próximo de distribuição de mercadoria. Tá ok? E aí a gente observa a nossa malha ferroviária, ela é muito pobrezinha, né? Se a gente estivesse observando aqui a dos Estados Unidos, deixa eu botar vermelho também, a gente ia ter linhas interligando todo o território, né? Esse seria um sistema de rede mais eficiente, mas infelizmente no nosso país se limita, né, a áreas de. Você pode observar aqui embaixo, deixa eu botar uma outra cor, pegar o Centro-Sul novamente, tá? Que é o Centro-Sul.
De Minas Gerais, deixa eu botar em verde, é só o M. Aqui de Minas é minério. Vou fazer vários pontinhos agora aí azul, e vocês vão acompanhando. São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul. Basicamente, é um sistema que vai utilizar as ferrovias para o escoamento de grãos, né? Principalmente a soja. Já, aí eu vou botar em outra cor, aqui na região norte, ó, aqui é o Pará, certo? As ferrovias estão indo para áreas litorâneas para escoar essa matéria-prima para exportação. Então a gente não tem, por exemplo, sistema ferroviário, até existe, né, algumas ferrovias para o transporte de passageiros, né? E com relação ao sistema que a gente vê aqui, muito limitado, o que acaba tirando a nossa competitividade no mercado internacional quando nós falamos de outros produtos que poderiam estar sendo distribuídos pelas ferrovias se fossem melhor desenvolvidas. Tá ok? Seguindo, temos o transporte aquaviário, transporte fluvial, tá? Ele basicamente se concentra no norte e nordeste do país. A gente tem também uma hidrovia importante, ela está até em verde, eu vou sublinhar, circular ela em verde. Aqui, ó, é a hidrovia Tietê-Paraná, tá? Importante no comércio, transporte de grãos no interior, né, da região entre o Paraná, São Paulo, né, entre a região sul, estado de São Paulo, e aqui em cima, né, o Amazônico. Esse aqui pega a hidrovia Solimões-Amazonas, tá? É importante não só para o transporte de mercadoria, mas de pessoas dentro da região norte, tá ok? Esses são os dois principais sistemas de hidrovias do Brasil e a gente está falando de um país que apresenta uma série de bacias hidrográficas por todas as regiões que permitiria, né, esse transporte fluvial, né, muito mais desenvolvido e facilitando a conexão dentro do país. Seguindo o nosso transporte marítimo, tá? Basicamente, quando a gente fala do transporte marítimo no Brasil, a gente só utiliza um modelo, que é o modelo intercontinental, né? Exportar produtos, não intercontinental, mas internacional, que é melhor, né? Exportar para outros países e continentes. E quando a gente fala da navegação de cabotagem, ela basicamente é inexistente. Não há um comércio, né, um transporte de mercadorias entre as regiões brasileiras feito pelo transporte marítimo, né, pela a navegação de cabotagem. A maioria das vezes a gente vai ver essa relação comercial sendo escoada pelo sistema rodoviário. E aí, mais uma vez, né, salientando, encarecendo uh, o produto, tá? Só para a gente ter uma noção do potencial pluvial, olha quantos rios apresentam o nosso país. Todas essas linhas azuis são rios, alguns, claro, né, não apresentam uma capacidade de navegação, mas a ampla maioria nos dá essa possibilidade e pouco nós utilizamos esse sistema fluvial, tá? Esses pontos vermelhos são os portos, sejam eles marítimos, né, no litoral, e no interior são os portos fluviais, beleza? Seguindo, nós temos transporte aéreo, desde o final do século XX, início do século XXI, é um setor que vem em expansão dentro do nosso país, aeroportos sendo modernizados, né, e novos aeroportos sendo construídos, tá? Uma série de fatores impulsionou, mas a gente pode colocar aí eventos internacionais que foram as molas propulsoras para a expansão do transporte aéreo no Brasil, tá? Hoje, em média, né, o país tem ali
transporta mais de 88 milhões de pessoas por ano, tá ok? Por último, nós temos o dutor viário, tá? Dentro do nosso país, né, o a principal via, né, ou dutovia que nós temos é essa daqui, ó, que eu vou marcar para vocês em azul. É a chamada Brasil-Bolívia, né, o gasoduto Brasil-Bolívia, que interliga o país, né, a Bolívia, com o Brasil. Tem mais de 3.000 quilômetros, mais de 2.500 quilômetros do gasoduto estão no nosso território, né? A gente tem um outro gasoduto, ó, que sai aqui da Bacia de Campos e vai para a região norte, né? Nordeste e norte do Brasil, tá? E gasodutos também aqui no interior do Amazonas, área também de exploração ali no caso da Amazônia é oleoduto, tá? Onde nós temos ali uma exploração de petróleo. Na região norte, deixa eu só apagar para vocês verem. No Pará é mineroduto, que são minerodutos saindo da Serra dos Carajás, né, indo para portos não só no Pará, mas ali também no Maranhão, tá? Sistema que apresenta ampla expansão do nosso território, principalmente a partir, né, da descoberta de novas jazidas de gás mineral, tá? Isso vem expandindo muito o nosso sistema de gasodutos e, claro, a expansão também da indústria do petróleo acaba contribuindo também para o surgimento de novos oleodutos. Beleza, galera? A gente fecha então aqui. Vocês têm os exercícios aí também do capítulo para fazer, tá? Qualquer dúvida, só me chamar no Classroom. Valeu, abraço.